Fala, investidores agressivos do canal. E aí, como é que vocês estão? Deixa eu passar para vocês aqui, pessoal. Esse vídeo hoje eu quero fazer ele um pouco mais rápido, mas assim, para mostrar para vocês como funciona a metodologia do Wyckoff, como eu entendo ela, tá? Então assim, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então vamos simular aqui o preço subindo, tá? Vamos supor, o preço subindo, ele sobe, cai, sobe, cai, aí ele renova uma nova estrutura, né? Renova um novo topo. Então o que que acontece, pessoal? Aqui o preço ele vem fazendo topo, fundo, topo, fundo, topo, tá? Então cada vez que ele renova uma nova estrutura, renova um topo, eu tenho um novo fundo lá embaixo, formado, certo? Então esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui, ele só é validado quando ele renova essa estrutura aqui, quando ele rompe esse topo aqui. Se o preço ficar, renova uma estrutura, aí ele vem aqui e não renova a estrutura, esse fundo aqui não é válido, tá? É esse fundo aqui que é válido. Então essa é uma questão de microestrutura do mercado, tá? Movimentos. Com base nisso a gente tem um indicador de preço, né? Que é indicador de preço e tempo, que é um eixo cartesiano, né? Ele é um eixo cartesiano, aqui fica o tempo e aqui fica os preços do ativo. Então, quem já opera vai entender o que eu estou dizendo, né? Deixa eu tirar aqui, vou colocar de novo. Então, baseado nessa ideia de que o preço ele se renova, então vamos lá, o preço ele se renova fazendo máximas e mínimas. A gente usa o volume para validar esse movimento. Então não é só uma leitura gráfica, a gente usa também o volume para validar o movimento. Porque aqui, ó, nessa perna aqui, o preço está subindo. Então o volume também tem que subir, tá? E aí o preço cai, provavelmente ele vai cair sem volume. Depois o preço sobe, ele sobe com volume. Entende? Se acontecer o inverso, por exemplo aqui, o preço está subindo, tá tudo normal. Preço subindo com volume, cai sem volume. Sobe com volume, cai sem volume. E aí nessa pernada aqui, o preço começa a subir sem volume. Isso quer dizer que alguém está mentindo. O preço está subindo tendo anomalias, tá? Aqui, quando o preço sobe com volume, a gente chama de harmonia, o mercado está em harmonia, está tudo funcionando legal. Então, é verdade, esse movimento é verdade. Quando o preço sobe sem volume, logo a gente diz que alguém está mentindo. Que essa tendência ela está para parar e uma hora ela vai começar a descer. Então o que é natural acontecer? O preço vem subindo com volume, tá? E aqui, o preço está subindo. E você começa a reparar que essas pernadas aqui, ó, entre esse topo e esse fundo, ele começa a frear. Quando o mercado começa a frear, o preço começa a diminuir. Essas pernadas começam a diminuir. Por exemplo, aqui, ó, ele vai mastigando e o mercado começa a baular. Até que o que? Ó, igual aqui, se você for analisar esse movimento, vamos lá, vamos fazer um movimento. Ó, máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima. E aí o preço começa a lateralizar. Se você tiver uma média de 20 períodos aqui, você vai ver que essa média ela vai passando por aqui e ela vem aqui, ó. Logo esse preço ele vai romper a média. As pessoas tentam entrar aqui, mas ele não validou aqui, ó, porque o último topo que ele renovou foi esse aqui. Então aqui eu tenho uma nova máxima. Ele pode continuar superando essa máxima, mas a mínima que é válida é essa aqui. Então o preço precisa romper essa mínima aqui. Ele vai romper essa mínima aqui. E ele precisa romper com volume.
Volume, porque o volume vai me mostrar o interesse naquela venda. Entende? Quando o preço entra aqui lateralizado nessa região, ele começa a lateralizar, o preço começa a sumir o volume. É natural que ele suma o volume, porque o movimento aqui ele está em equilíbrio. O vendedor está em equilíbrio com o comprador, entende? Então, quando ele rompe essa estrutura, quer dizer o quê? Que houve um desbalanço no preço, entende? Houve uma desconcordância entre o comprador e o vendedor. Então agora uma força vai começar a ganhar. Por isso que a gente trata o mercado financeiro como o homem composto. Você precisa seguir o homem composto. Então a gente opera preço, a gente não opera indicador, a gente usa o indicador como um placar estatístico para validar aquele movimento e você ter uma entrada que te diga assim, em questão de probabilidade. Eu tenho mais chance de estar certo, eu tenho mais chance de estar errado, entende? E aí, com base nisso, você entra tentando perder pouco se tiver errado e ganhar muito se tiver certo. Permanecer o máximo de tempo naquela tendência, tentando pegar aquele movimento. Então tem setup que o cara faz lá um método, às vezes ele opera a favor da tendência, às vezes ele opera contra a tendência. Isso que eu estou te mostrando é uma reversão de tendência. Entende? É uma reversão de tendência, porque o Wyckoff ele determinava que o mercado ele andava em acumulação, vamos lá, acumulação, preço sobe, vamos lá, acumulou, preço subiu, acumula de novo, que foi aqui uma distribuição, o mercado sobe, aí ele começa a distribuir de novo, depois o mercado desce, ele começa a distribuir de novo, o mercado desce. E o ciclo de mercado é isso aí, entendeu? Acumulação e distribuição, acumulação e distribuição. Quando ele está havendo uma acumulação, é embaixo, tá? A acumulação, ela ocorre embaixo. A distribuição, ela ocorre em cima, que o cara está comprando para acumular e o cara está vendendo para distribuir os seus lotes, entende? Não quer dizer que apenas um player está fazendo isso, entende? É uma questão de força compradora, é a troca do dinheiro. Quando a mão vendedora está mais fraca que a mão compradora, o mercado sobe. Quando o mercado está com a mão vendedora, a mão compradora mais fraca que a mão vendedora, o mercado desce, entende? Então é uma questão de forças, o mercado é uma questão de forças. E aí, com base nisso, a gente usa o volume para validar esse movimento. Então eu tenho alguns outros indicadores que são baseados em volume, sim. Porém, você usa os indicadores como um placar estatístico. Você não entra em qualquer momento, entende? Vamos lá. Nos 60 minutos, o mercado está em tendência de alta. Você vai analisar a tendência mãe, que é a tendência maior. Vamos lá, o mercado está subindo em tendência de alta nos 60 minutos, tá? Vamos lá, o mercado está subindo em tendência de alta. Eu tenho um canal. Eu vou comprar aqui no meio? Vou comprar por aqui? Não. Eu vou esperar o mercado chegar aqui, o preço chegar aqui embaixo, ou aqui em cima, ou mais próximo dessa região, e ele me mostrar alguma coisa, porque o mercado é fractal. Dentro dessa região dos 60 minutos, se você vir reduzindo os tempos gráficos, você vai ver que aqui dentro dessa pernada ele forma movimentos. Dentro dessa pernada, aqui ele forma movimentos. Então o mercado é fractal, entende? Então como que ficaria? Dentro dessa pernada ele forma um movimento num tempo gráfico um pouco maior, mais abaixo dos 60 minutos. E aí, se você reduzir mais ainda o tempo gráfico, você vai ver que dentro dessa pernada aqui, ele também forma movimentos. Isso é fractal. Então, com base nisso, o que a gente busca? Pegar uma entrada num tempo gráfico menor, porém olhando para o tempo gráfico maior, porque eu quero surfar essa tendência dos 60 minutos, mas entrando lá pelo 1 minuto, pelos 5 minutos, para que meu stop fique pequeno, e a minha relação de risco-retorno, eu tenho uma alta possibilidade de buscar um movimento maior, surfar uma tendência do movimento macro. Você entende? Essa é a metodologia. Isso que faz com que
você entre na frente do mercado com uma possibilidade de se manter. Outra coisa, pessoal, eu vejo muita gente tentando fazer operações no mercado do intraday, e eu, quando eu comecei, também achava que era o mundo, nossa, essa área de investimento é muito legal, dá para ganhar dinheiro rápido, por que eu vou investir a longo prazo? Não, pessoal, assim, existem mecanismos dentro do mercado financeiro, tá? Então, assim, o day trade, ele não é investimento. Day trade não é investimento, pessoal. Ele não é investimento. O day trade, ele é especulação. Day trade, ele é especulação. Ele é especulação, tá? Ele é como se fosse um trabalho onde você gera renda com o day trade. E aí você investe em outros mecanismos. Tem ações, porque eles te pagam dividendo, isso é passivo. Só que também as ações, elas não funcionam por si próprio. Vou comprar uma ação Petrobras, vou lá comprar Petrobras, ela deve estar custando, vou comprar Petrobras a R$30. Se o mercado cair e ela vir para 28, eu estou perdendo R$2 nela aqui. Se o mercado subir para 32, eu estou ganhando dinheiro nela aqui. Então também está exposto a riscos. E aí o que ocorre? Quem investe em ações, eles utilizam, grande parte das pessoas que são profissionais, os caras que são profissionais, que realmente sabem o que estão fazendo, eles investem em ações, eles compram as ações e usam as opções para se proteger. As opções são proteção. Tá bom, pessoal? Então, estejam bem claro que day trade não é investimento. Day trade não é investimento. Tá péssimo minha escrita, né? Que eu tô escrevendo no celular. Mas assim, pessoal, day trade não é investimento. Day trade é especulação. É para você gerar renda. Você gera renda com day trade. É como se fosse um trabalho diário, onde você gera renda. Investimento é você investir em ações, mas não só comprar ação e ficar pensando no dividendo. Você precisa usar outros mecanismos na ação para se proteger. Entende? Que é a opção. A opção são contratos de seguro, tá? São contratos de seguros. Então imagina você comprar a ação por R$30 e aí você vai lá e compra uma proteção nos R$30. Você decide vender. Então, assim, a opção ela é usada para vários mecanismos também. Então, o cara que também usa a opção para especular. Mas eu acredito que a opção ela é mais inteligente você fazer a operação sem risco. Usar a operação de opção para tirar o risco das suas ações. Para que você fique sócio das empresas. Aí sim funciona o cara ser buy hold, entendeu? Aí funciona o cara comprar a ação com mentalidade de sócio. Entende? Porém, as opções também ela não te deixa de se tornar sócio majoritário sócio permanente daquela ação. Porque algumas das vezes você vai ser exercido, você vai ter que vender as suas ações, entregar suas ações por um preço determinado, entende? Você vai se proteger da desvalorização do seu capital, fazendo com que o seu capital, ao invés dele fazer igual assim uma curva, se você olhar lá no Dow Draw do Day Trade, a gente entra lá no relatório de performance, você vai ver que você tem você vai ter um gráfico que ele te mostra assim, por exemplo, vamos supor que o cara é bom, ele está conseguindo ganhar dinheiro, extrair dinheiro no Day Trade, ele vai te mostrar um gráfico onde você ganha mais,
perde menos do que você ganha. Você ganha mais, perde menos do que você ganha. Ganha mais, perde menos do que você ganha. Ganha mais, perde menos do que você ganha. E aí nas opções, ao invés de você ter esse gráfico aqui, ó, onde ele forma uma escadinha, você ganha o dobro, perde metade, ganha o dobro, perde metade. Entendeu, pessoal? Entendeu? Basicamente isso. Ocorre às vezes do cara perder várias vezes, aí ele vem lá pra curva do eixo X, onde ele começou a zero aqui, ele começa a passar na região vermelha. Entende? Só que assim, se você comparar aí no gráfico estatístico lá do relatório de performance, o day trade ele vai se construindo assim, de forma natural. Entende? Agora nas opções, como você só colhe dinheiro e se protege do risco, o teu gráfico ele tá aqui, ó, preço zero, tá? O eixo cartesiano aqui ele tá em preço zero. E o teu gráfico, no lugar dele correr assim, ele só corre assim, ó, uma linha reta. Entende, pessoal? Por quê? Porque eu não tenho oscilação negativa. Eu não perco dinheiro. Eu não tenho oscilação negativa pelas opções. Então, as ações você usa para ó, ações e opções, tá? Que eles têm que andar junto, que é o ativo e o derivativo. Então as duas junto geram riqueza. Day trade. Day trade. O mais certo é dizer intraday, né? Day trade. Especulação. Entende? Então os dois, esses mecanismos eles trabalham com assimetria, porque o cara quando é bom ele consegue extrair dinheiro no day trade, o dinheiro que ele tira do day trade ele vai lá e investe em ações, aí ele usa as ações para investir em opções e assim deveria funcionar. Mas o day trade ele se torna complicado para o cara tirar dinheiro. Ele é um mercado complexo. Não que as opções também não tenham risco, tem muito risco quando o cara não sabe o que está fazendo. Então assim, tudo é questão da informação, pessoal. Se a gente tem a informação certa, a gente aprende a trabalhar com aquilo. É como você andar de bicicleta. Dá trabalho para você aprender a andar, mas depois que você aprende, aquilo se torna natural. É como você atravessar a rua quando você é pequeno. Você não tem aquela dificuldade para atravessar uma rua. Você olhar, tem medo dos carros. É natural, você tem medo. Mas depois que o cara aprende, isso se torna natural. Então essa é a metodologia que eu acredito. Eu ainda não vivo do day trade, tá? Eu não vivo do day trade. Mas, assim, eu conheço o mercado de ações e o mercado de opções. Porém, eu ainda tento tirar dinheiro do day trade. Eu já perdi muito dinheiro no day trade, pessoal. Perdi muito dinheiro. Porque eu queria tirar dinheiro de toda forma de lá. Hoje eu já não quero mais colocar o meu dinheiro no day trade sem eu saber que eu tenho consistência. Então o que eu estou fazendo? Estou utilizando o simulador para estudar. O simulador. Por quê? Eu evito a dor de perder dinheiro. E eu consigo aprender com o simulador. Por isso eu quero fazer replays de mercado todos os dias. E aquilo se torna natural. Porque, assim, pessoal, o grande problema da gente sobreviver do day trade é a gente gerenciar o risco. Porque ganhar, até uma aposta você pode ganhar. Se você acreditar, todo dia que chover eu vou comprar. E todo dia que tiver fazendo sol eu vou vender. Você vai ganhar um dia, você vai errar outro. O que te faz consistente é você gerenciar. O que é gerenciar, cara? Perder pouco, perder menos, ganhar mais. Ganhar mais. Isso consiste em que? Suponha que no teu gerenciamento lá você pode perder 1% do teu capital. 1% do teu capital vai ser, vamos supor que é R$100. Eu posso perder R$100 do meu capital. E aí, você determina o teu alvo, o teu método é 2 vezes o risco, 3 vezes o risco. Vamos supor que o cara, ele determinou que é 2 vezes o risco. Então ele vai perder 100 para ganhar 200.
Só que na metade do caminho, tá pagando lá 150, o cara sai. E aí o que que ele fez? Ele quebrou um padrão da estatística. Porque quando ele perde, ele espera o stop chegar nos 100 reais para ele perder. Mas quando ele vai buscar o alvo, ele não espera chegar no alvo dos 200 reais. Então o natural seria que, mesmo que o mercado volte tudo na tua cara e tire os teus 100 reais, você deixar ele estopar. Porque isso faz parte do gerenciamento. E como a gente opera com pouco dinheiro, a gente acaba sofrendo esse medo. Muitas das vezes o seu capital você não consegue fazer um gerenciamento de risco de 1% para buscar 2%. Entende onde está o problema? Faz o cálculo, pessoal. Faz o cálculo. Para você fazer esse operacional com algo que seja satisfatório para você. É um cálculo. E eu sei porque, assim, é uma grande dificuldade minha. Eu passei muito tempo por isso. Muito tempo, assim, ó, até eu entender esse mecanismo. Por isso que hoje eu decidi que eu não vou operar mais na conta real, fazer day trade em conta real. O meu dinheiro que eu ganhar, eu vou investir em ações, usar as opções, que é o derivativo, para me proteger e ir gerando uma rendinha ali. Até que vai chegar uma hora que o cara tá ganhando um dinheiro, ali gerando riqueza, e aí ele te dá um conforto, isso te dá um conforto emocional para você operar. Com isso, o que eu determinar no meu operacional, eu vou conseguir seguir. Porque você não vai depender daquele dinheiro. Entende? Valeu, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. O vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas assim, alguma dúvida que vocês tiverem, deixem no comentário aí. Eu vou tentar sanar a dúvida de vocês. Como eu posso deixar bem claro para vocês, eu não sei tudo sobre o mercado financeiro, mas eu estou há um tempo já, eu conheço um pouco do mecanismo dele. E assim, acredito que todo mundo é possível sobreviver disso. Então, espero que vocês acompanhem o meu dia a dia, que eu vou tentar postar vídeos dos replays de mercado, e aí vocês vão acompanhando. Deixe suas dúvidas aí, se esse conteúdo te ajudou em alguma coisa, compartilhe, comenta, siga nosso canal aí para ajudar. O canal é pequeno, estou começando ele agora, mas assim, pretendo fazer lives no futuro, então preciso aumentar a quantia de pessoas para que eu consiga fazer lives, entendeu? E engajar. Preciso entender o que vocês querem saber aqui do canal, o que vocês estão buscando, qual informação vocês estão buscando. Então preciso que vocês interajam com o canal, que vocês deixem o comentário de vocês aí, para que assim a gente consiga trazer uma boa didática para vocês aí, tá bom, pessoal? Valeu, e não se esqueçam de se inscrever. Está horrível a minha escrita, mas tudo bem, a gente vai levando assim. Valeu, pessoal. Um abraço, um bom fim de semana aí, um bom domingo para vocês e uma ótima semana aí, que amanhã já se inicia tudo de novo. Bora ao trabalho. Quem é CLT tem que trabalhar e quem é patrão vai continuar tendo que aumentar a tua renda. Então não tem o que fazer, né? A inflação ela vai buscar todo mundo. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Deixa seu joinha.